Aquele que chamou é fiel para cumprir, né? Isso é maravilhoso. Há um texto, que não é o texto principal que eu queria ler com vocês. O texto está no livro de Ageu. Agora é difícil achar o livro de Ageu, né, irmãos? Você achou? Amém? Livro de Ageu. Capítulo 1, versículo... Deixa eu ver se eu vou já direto no... 14. O contexto é Deus traz o povo da Babilônia e dá ordens para aquele povo, né, de reconstruir o templo, de reconstruir os muros. E o contexto aqui inicia no capítulo 1, dizendo que o povo se acomoda e deixa de fazer a obra de Deus, deixa de construir o templo, fica preocupado com a sua casa, com a sua demanda, com a sua família, e o templo fica esquecido. E Deus chama a atenção do povo, né? E o povo cai em si, e aí, vamos ler o verso 12. Então, Zorobabel, filho de Sealtiel, e o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e todo remanescente do povo, obedeceram à mensagem do Senhor seu Deus, quando o povo ouviu as palavras do profeta Ageu, que o Senhor seu Deus tinha enviado. Temeu o Senhor. Então Ageu, mensageiro do Senhor, transmitiu ao povo esta mensagem do Senhor: estou com vocês, diz o Senhor. E o Senhor deu ânimo ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e todo o remanescente do povo começaram a trabalhar na casa de Deus. Na minha versão, diz: o Senhor deu ânimo. Na sua, qual é? E despertou o povo. É isso? É isso? E despertou o povo? O Senhor despertou o povo. Os irmãos que estão sentados, ou em pé, pode sentar. Nessa noite, se o Senhor não despertar-nos, se o Senhor não abrir os nossos ouvidos, se o Senhor não tocar na sua vida, toda a retórica, toda a palavra, tudo que será dito, não servirá de nada. Então é nessa dependência de que Deus venha nessa noite e desperte-nos. Faça-nos como aqueles discípulos de Emaús, que caminharam minutos, horas ao lado de Jesus e não reconheceram. Mas chegou um momento que Deus abriu os olhos dele, abriu o coração deles. É o Senhor. A minha oração nessa noite é que, diante da palavra que será exposta, Deus possa abrir o nosso entendimento e abrir o nosso coração para entender o que Deus está falando conosco nessa noite. Então, um texto que eu gostaria de ler com vocês é Ezequiel, capítulo 2. Serão dois textos, Ezequiel 2, e depois leremos Atos 26. Ezequiel 2, primeiro. Diz o texto: levanta-se, filho do homem, diz a voz. Disse a voz: quero falar com você. Enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim e me pôs em pé. E eu ouvi suas palavras com atenção. Filho do homem, disse ele, eu envio a nação de Israel, uma nação rebelde, que se revoltou contra mim
Até hoje, ele e seus antepassados têm se revoltado contra mim. São um povo teimoso, de coração duro. Mas eu o envio para lhes dizer: assim diz o Senhor soberano, e quer ouçam, quer não, lembre-se que são rebeldes. Pelo menos saberão que tiveram um profeta no meio deles. Filho do homem, não tenha medo deles, nem de suas palavras. Não tema, ainda que suas ameaças o cerquem como urtigas, espinhos e escorpiões. Não desanime com seus olhares raivosos, pois são um povo rebelde. Anunciei-lhes minha mensagem, quer eles ouçam, quer não, pois são completamente rebeldes. Atos 26, verso 16. Deus dirige a palavra então a Ezequiel e ele começa dizendo: filho, levanta, levanta-te, desperta, fique de pé, porque eu quero falar contigo. Em Atos 26, a partir do verso 16, nós vamos ver mensagem semelhante. E diz assim: agora levante-se, fique de pé. E eu lhe apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu a meu respeito e do que lhe mostrarei. Eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios, os quais eu o envio, para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Bondoso Deus, esperamos a tua ação nessa noite, Senhor. Fale ao nosso coração. Desperta, Senhor. Nos coloque de pé e nos leve ao Senhor à ação, no nome de Jesus. Amém. Bom, o dia é especial, o dia é homenagem, é lembrança do homem congregacional e estamos aqui para celebrar por isso. Deus fez os homens, Deus criou o homem e Deus deu aos homens características especiais que distinguem os homens das mulheres, né? E Deus também dá uma missão muito particular ao homem. Como, por exemplo, ser o cabeça do lar. Não é isso? Está lá em 1 Coríntios 11:3, Efésios 5:23, você vê Deus falando que o homem seria o cabeça da esposa, do lar, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Deus também deu uma missão específica para o homem de amar a sua esposa. Efésios 5:25, maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Deus também dá uma ordem ao homem dizendo para ele ser amante de sua esposa. Colossenses 3:19, maridos, amai as vossas esposas e não as trateis asperamente. São missões específicas para o homem. A mulher aqui tem outra missão, tem outro propósito. Eu estou falando que para homens, a missão que Deus deu para você. Olha o que 1 Pedro 3,7 fala: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois justamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. É missão do homem ser amante, inclusive amante sexual da sua esposa. Gostei muito de uma frase do Hernandes G. Lopes, pastor querido. Ele disse que o sexo fora do casamento é pecado. E não fazer sexo dentro do casamento é pecado também. Muito interessante essa colocação. Deus ordena para o homem ser zeloso nesta área.
Deus também ordena ao homem que ele seja provisor. Veja, são missões específicas. Você, homem, você vai ser o provedor do seu lar. Sabemos que os tempos mudam, né? As mulheres cada vez mais inseridas no mercado de trabalho, né? Inclusive muitas mulheres ganhando mais do que o seu cônjuge, mas nós vemos ali uma atenção especial de Deus para que o homem fosse o provedor do seu lar. Você vê isso em Efésios 5, 28, mas eu gostei muito desse provérbio, o provérbio 24, 27, que fala: cuida dos teus negócios lá fora, apronta a lavoura do campo e depois edifica a sua casa. Numa outra versão, na linguagem de hoje, o mesmo versículo fala assim: não construa a sua casa, nem forme o seu lar, até que suas plantações estejam prontas e você esteja certo de que pode ganhar a vida. Veja, é missão do homem ser o provedor. Provedor emocional, financeiro, cabeça do lar. E por fim, destaco aqui uma missão específica para o varão: ser protetor do seu lar. E aqui a gente pode lembrar de Gênesis 2,15, quando o Senhor diz ao homem: tomou, pois, o Senhor o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. O homem recebeu missões específicas. O homem traz no seu corpo características que é só dele. Por exemplo, testosterona é o que circula nos homens. As mulheres são repositório de infinitos hormônios, mas a testosterona está lá no homem. Isso o diferencia. Músculos, sua capacidade. A gente vê que os homens não são tão emocionais quanto as mulheres. Nós falamos menos, né? Falamos pouco. Pelo menos a grande maioria dos homens, né? Tem uns que falam muito. Nós gastamos pouco. Somos mais econômicos. Pelo menos a maioria, né? Tem outros também. Tem outros. Nós somos mais focados. Os homens são mais objetivos. Quer ver você irritar um homem? É você fazer a lista de compras do mercado. E se chegar lá no mercado e começar a entrar várias outras coisas na lista, o homem já fica meio em parafuso, porque ele está acostumado a seguir a lista ali. Focado. Apesar, ele é objetivo, é focado, mas apesar dele não encontrar muitas vezes coisas que estão na frente dele. E aí as irmãs às vezes pisam na gente, né, por causa disso, né? A minha esposa, tadinha de mim. Estou procurando as coisas, ela está na minha cara. Ela vem e fala: bem, está aí na sua frente. Não, ela vai e faz aquela cara dela. Né? Aí eu todo humilhado, né? Pego. Enfim, foi o Criador que nos fez assim. Os homens podem repetir comigo? Foi o Criador que nos fez assim. Vamos lá? Foi. Isso, somos homens. Temos essas características. Tem algumas irmãs, algumas esposas que até reclamam muito dos seus maridos. Mas não vive sem eles. Tem muito lado bom. Deus nos fez assim. E é justamente por isso que Deus nos confiou uma missão que nós, homens, não podemos nos furtar. Não dá para você escapulir. Em Minas falam muito do ensaboado. Eu não sei se aqui em Volta Redonda tem o varão ensaboado, aquele que vive fugindo, se esquivando das responsabilidades. E qual é a palavra de ordem
aos comissionados nessa noite é: disponha-te, levanta-te, fique de pé. Isso requer disposição, iniciativa, coragem, e Deus nessa noite chama e nos convoca a esse processo. É interessante essa ordem de Deus, porque se tem uma coisa que nós somos especialistas é cair, né, irmãos? O cair é do homem, o homem é especialista nisso. Inclusive, cair faz parte da pedagogia de Deus. Lá, Provérbios 24:16, pois o justo cai 7 vezes, tornará o Senhor erguer, mas os ímpios arrastados pela calamidade. Salmo 37:24, ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor segura na mão. Nós caímos, nós tropeçamos. Salmo 145:14 fala: o Senhor ampara todos os que caem e levanta todos os que estão prostrados. Definitivamente, o seu lugar não é no chão, não é caído, não é largado, abandonado, não é desistir, entendeu? Deus não quer que você desista, Deus quer que você continue. Não te mostres frouxo no dia da angústia, para que a tua força não seja pequena. Meu irmão, eu sei que às vezes a vida nos traz surpresas terríveis. E eu sei que o desespero, quando bate no coração do homem, às vezes é complicado, porque a mulher consegue expressar melhor seus sentimentos. A mulher consegue se abrir, consegue chorar, mas o homem retém, segura, é calado, não compartilha, porque na nossa cultura, demonstrar fraqueza, é complicado, né? Graças a Deus que aquelas coisas de que o homem não chora, cada vez mais está acabando com isso. Mas o homem tem dificuldade de compartilhar, o homem tem dificuldade de pedir ajuda, o homem tem dificuldade de se abrir, de abrir o coração. Se a vontade de Deus é que a gente fique de pé, disposto e cumpra a missão que Deus nos deu, eu não preciso nem falar para você qual é a vontade do inimigo. Se a palavra de Deus é disponha-te, fique de pé, caminhe, o inimigo vai falar o que para você? Ah, filho, larga a mão, desiste. É melhor você se entregar. Dependendo do nível de angústia e depressão, às vezes até tira cabo da sua vida. Eu não sei a luta, eu não sei o lugar, eu não sei como você se encontra, mas eu sei de uma coisa: o diabo não quer te ver disposto. O diabo não quer te ver corajoso, com iniciativa. O diabo, ele quer fazer você parar. E cá entre nós, queridos, como tem sido difícil para os homens continuarem firmes e abundantes na obra do Senhor. Tudo é desculpa, tudo é motivo, tudo é dificuldade para a gente parar. Cansaço, desânimo, frustração. Deus cria o homem e dá ao homem características muito particulares. O Criador nos fez perfeitos, mas o pecado bagunçou tudo. E é muito comum a gente se deparar e ser acomodado, por exemplo. Muito comum a gente se render à preguiça. Muito comum
homens fugirem de suas responsabilidades, serem omissos, serem mulherengos, rudes, egoístas. É muito comum vermos homens orgulhosos, não é? E não poucas vezes o fracasso nos bloqueia. Eu estou conseguindo chamar a sua atenção? Estou falando para você especificamente, varão. Às vezes os fracassos nos bloqueiam. E a gente se entrega a uma prostração. Somos muitas vezes procrastinadores para a irritação das nossas esposas. Você sabe o que é procrastinar, né? Ah, Jesus, abençoe tuas filhas, Senhor, sofre tanto com a gente. Mas nessa noite Deus, Ele quer, desperta. Fique de pé, disposto, eu quero falar contigo. Tenho uma missão para você. Chega de desculpas, chega de apontar erros. Bora trabalhar. Deus, quando nos levanta, Deus, quando nos comissiona, Ele não nos entrega a própria sorte. Ele é o nosso auxílio. Ele é o encorajador. Ele é o que dá força. Você vê no verso 2 de Ezequiel 1, que nós lemos aqui, né? Vou reler aqui o texto. Levante-se, filho do homem, disse a voz, quero falar com você. Ao verso 2. Quando ele falava, o Espírito entrou em mim e me pôs em pé. O paralelo com Atos, né, 26 é impressionante. Em Atos 26, 17 vai dizer, né, diante do comissionamento lá de Paulo, falando que ele vai pregar aos gentios e tudo mais, que as nações iriam devorá-lo e tudo mais. Olha o que diz no verso 17: eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios. Isso é extraordinário, querido. Deus, quando nos chama, Deus nos capacita. Há aquela frase famosa, né? Que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Não dá para a gente fugir das responsabilidades. Não dá para a gente passar a transferir para outros. Deus, Ele quer e tem um negócio com você. Se até que vimos a urgência de ficar de pé para a missão que nos foi confiada, agora nós vimos a necessidade de estar de pé para recebermos as bênçãos do Senhor. Se você é carente de bênçãos de Deus, dê o primeiro passo e a iniciativa para receber de Deus, para obedecer ao Senhor, que à medida que você obedece, você também é abençoado. Eu quero compartilhar com você uma situação que está em Mateus. Mateus capítulo 26, verso 31. Eu lembro de um corinho de fogo que eu cantava na adolescência. Era levanta e põe de pé. Vocês conhecem esse? Deus quer falar contigo. Levanta e põe de pé. Deus quer falar contigo. Achou? Mateus 26, 31.
No caminho, Jesus disse: esta noite todos vocês me abandonarão. Na sua versão está, eu serei pedra de tropeço para vocês. É isso? Vocês se escandalizarão em mim. Essa palavra é uma palavra complicada. Ela no grego é uma palavra só, escandalizo, ou uma coisa assim. E há muitas traduções para essa expressão que Jesus fala para eles. Nessa versão que eu li, a NVT, é como se fosse uma explicação melhor. Eles estavam dizendo o seguinte: Jesus falando para os discípulos: olha, eu vou escandalizar vocês de tal maneira que vocês vão cair, vão tropeçar. Aí o texto segue. Pois as Escrituras dizem: Deus ferirá o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas, mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês a Galileia. 33. Pedro declarou: pode ser que todos os outros abandonem, mas eu jamais o abandonarei. Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade. Esta mesma noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pedro, no entanto, insistiu: mesmo que eu tenha que morrer ao seu lado, jamais o negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Olha para mim por um momento. Esse texto, essa passagem, é aquela passagem que Jesus termina a ceia, a última ceia, e vai em direção ao Monte das Oliveiras, Getsemane. Vai em direção a Getsemane. Nesse caminho, Jesus começa a ter esse diálogo com eles. E após esse diálogo, até a leitura, Jesus os convida a orar, chama os 3 mais próximos e começa a orar, e você conhece a história, e Jesus dizendo: Senhor, passa de mim este cálice, Senhor, se possível for, mas que seja feita a sua vontade. Jesus volta para eles, encontra dormindo, tudo mais. Aí daqui a pouco vem Judas, e atrai Jesus, e cerca todo mundo. Eu só sei que esses que disseram no verso 35, mesmo que eu tenha que morrer ao seu lado, jamais o negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Olha o verso 56, último pedacinho do 56, parte B. Depois de toda essa dinâmica da oração de Jesus, dele ser capturado, o texto diz: neste momento, todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Eu fui muito impactado com esse texto, porque Jesus viveu com esses homens 3 anos intensamente. Esses homens viram coisas extraordinárias. Esses homens tinham certeza que Jesus era o Messias, é o Filho de Deus. E no momento mais difícil da vida de Jesus, esses seus amigos, esses seus discípulos fogem, abandonam. E aí, pensando na história desses 11 homens, eu me vejo e me vi da mesma forma. Porque eu quero falar ao seu coração, meu irmão. Criamos expectativas com Deus. Colocamos situações em oração. É trabalho, é emprego, é faculdade, é família, é relacionamentos, é filho. Nós criamos expectativas. Sabemos que Deus cuida, sabemos que Deus provê, sabemos que Deus está presente, mas às vezes nada acontece da forma como a gente planeja. Nada acontece do jeito que a gente idealiza, sonha. E você se vê profundamente frustrado, por que não dizer decepcionado com Deus. Como Deus permite que isso aconteça comigo? E assim como os discípulos, a nossa escolha, a nossa decisão muitas das vezes é de fugir, é de abandonar, é de se entregar. E é que eu quero falar para você
que foi chamado por Deus para uma obra muito especial. E o muito especial nem sempre é fazer coisas muito grandiosas. O muito especial é fazer aquilo que só você sabe fazer e faz bem. É aquela contribuição na igreja, é aquela contribuição no ministério, é aquela contribuição na união de homens, é aquela contribuição na federação. Que acontecem situações, acontecem coisas que você simplesmente larga a mão e desiste e para de fazer o que Deus colocou nas suas mãos para fazer. Já conheceu pessoas assim? O que Jesus faria nessa situação em que os seus amigos o abandonam na hora mais difícil da sua vida? Qualquer um de nós, acostumados a retribuir as pessoas pelas suas boas obras, não é isso? Acostumados a premiar aquele que merece, qualquer um de nós, mas Deus, Ele olha para o caído, Deus olha para quem toma decisões erradas muitas vezes, Deus olha para aquele que desiste, Deus olha para aquele que vira as costas e continua dizendo: filho, o que eu tenho contigo é muito maior do que esse momento que você está passando aí difícil. Filho, o que eu tenho contigo não tem tropeço, não tem queda, não tem palavra feia que você tenha dito no seu momento de explosão, não tem. O negócio é diferente. Romanos, capítulo. Eu estou caminhando para fechar, irmãos. Eu queria falar bem o coração dos homens, crendo que se Deus não nos despertar nessa noite, a gente vai continuar do mesmo jeito. Mas a minha palavra é uma palavra de fé, crendo que Deus nessa noite pode fazer a diferença. E você que largou mão, você que desistiu, você possa reaver aquilo que Deus está falando contigo. Romanos, capítulo 1, deixa eu ver se é aqui. Capítulo 2, perdão. No capítulo 1, o texto fala de homens que Deus entrega à própria sorte, pessoas que trocaram a glória de Deus pela glória dos homens. No capítulo 2, ele vai falar para aqueles que se acham muito especiais, santos, mas não se percebe que encontram na mesma situação do que os homens do capítulo 1, porque não são as obras, mas sim a fé em Jesus. E aí no capítulo 3, a gente vai ler. Verso 9. Pois bem, devemos concluir que nós, judeus, somos melhores que os outros? Não, de maneira nenhuma. Pois já mostramos que todos, judeus ou gentios, estão sob o poder do pecado, como afirmam as Escrituras. Ninguém é justo, nenhum sequer, ninguém é sábio, ninguém busca Deus. Todos se desviaram, todos tornaram inúteis, ninguém faz o bem, nenhum sequer. Sua conversa é repulsiva, como odor de um túmulo aberto. Sua língua é cheia de mentiras, veneno de serpente goteja de seus lábios. Sua boca é cheia de maldição e amargura. Apressam-se a cometer homicídio. Por onde passam, deixam destruição e sofrimento. Não sabem onde encontrar a paz. Não têm o menor temor a Deus. É evidente que a lei se aplica àqueles a quem ela foi entregue, pois seu propósito é evitar desculpas e mostrar que todo mundo é culpado diante de Deus.
Quem aqui é especial? Aquele que está de pé ou aquele que está caído? O texto diz que todos somos especiais para Deus. Deus, ele não tem favoritos. Eu quero chamar a sua atenção e levantar a sua estima e dizer que talvez você não seja um homem que você gostaria de ser. Talvez você não faça as obras que você gostaria de fazer. Talvez os seus erros e os seus fracassos te humilham e te impede de fazer algo a mais para Deus. Porque às vezes Deus lhe dá a oportunidade, o Adamo lhe chama, o pastor lhe convida, os pastores lhe convidam, dizendo: olha, vamos fazer a obra, vamos assumir essa responsabilidade, e você se esquivando, você correndo. E Deus não distingue nenhum nem outro, porque não são as nossas obras, é a nossa fé nele. Nós somos justificados pela fé. E eu quero muito orar para que os nossos homens nessa noite entendam que quando se ouvir a voz, dispõe-te, fique de pé, isso não é pelos seus méritos, não é porque você é o cara, mas é pela graça de Deus na sua vida. Porque o justo, ele viverá pela fé. Eu demorei muito para entender essa frase. Nós não somos a pessoa que deveríamos ser hoje, mas seremos pela fé. Porque hoje eu vejo inconstância, hoje eu vejo mentira, hoje eu vejo fraqueza, hoje eu vejo desânimo em mim, hoje eu vejo inconstância em mim, mas pela fé, o justo viverá pela fé. Eu vejo aquele homem puro, eu vejo aquele homem lavado e remido, eu vejo aquele homem consertado, eu vejo aquele homem que é carinhoso, eu vejo aquele homem que é generoso, eu vejo aquele homem que é disposto, eu vejo aquele homem que ama a Deus, que ama fazer a obra de Deus. Hoje não, hoje eu me fiz impuro, incapaz. Deus, desperta o nosso espírito nessa noite, Senhor, para que a nossa disposição não dependa de nós, mas dependa exclusivamente da confiança em Ti, da Tua graça regeneradora, Senhor. Pai, desperta em nós, Senhor, não pelas nossas obras, não pelos nossos esforços humanos, os nossos propósitos errados, Senhor, mas pela misericórdia de Deus, que apesar de sermos o que somos, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Porque ainda que a gente caia, o Senhor não nos deixará prostrados, o Senhor nos segura pela mão, Pai. E a minha oração nessa noite é que a Tua ordem, que nos leva a termos disposição e iniciativa, ela seja mantida, Senhor, não porque somos bons e especiais, mas porque pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Senhor, nós somos mais do que vencedores. Meu querido irmão, Deus tem um lugar especial para cada um de nós. E eu sei que muitas coisas têm nos feito parar. Eu sei que muitas coisas têm nos feito desistir. Mas nessa noite, no nome de Jesus, pare de olhar para você e olhe para Cristo. E entenda que você é uma bênção. E entenda que você foi chamado por Deus para uma missão no seu lar, com a sua esposa, com seus filhos, com a sua igreja, no seu trabalho. Entenda que é o poder de Deus se aperfeiçoando na fraqueza, e não minha habilidade, meus dons e os meus recursos, mas é a graça de Deus na sua vida. A palavra de ordem é essa: disponha-te, tenha disposição. A saúde vai atrapalhar, a crise financeira, problema conjugal, tantas coisas podem se levantar para te derrubar, para te cair.
Mas Deus exige de você apenas uma coisinha só: Senhor, eis-me aqui. Usa-me, ó Deus, pela tua graça, pela tua misericórdia. Posso orar por você? Pai eterno, não é o muito falar, Senhor. Não é o muito barulho, Pai. Não é o muito agito, Senhor. Não é a sabedoria humana, mas é a palavra de fé, liberada. É o acolhimento da Tua palavra no nosso coração. É o despertar de Deus para levantar um exército de homens dispostos a Te servir com os dons que o Senhor mesmo dá, Deus. Com os recursos que o Senhor mesmo dá. O Senhor conhece muito bem a nossa fraqueza e a nossa limitação. Mas nessa noite queremos declarar que, segundo a Tua palavra, Deus, nós vamos lançar a rede. Deus, reconhecendo, ó Deus, que sem Ti nada podemos fazer, pedimos que o Teu Espírito seja sobre cada varão aqui nessa noite, para que eles sejam um esposo melhor, um marido melhor, Senhor, para que sejam filhos melhores, para que seja um funcionário melhor, um patrão melhor, para que possa Te servir, ó Deus, com interesse de coração, crendo na ação e no mover do Teu Espírito. Essa palavra de fé é a nossa confiança na ação do Teu Espírito, que oramos e Te agradecemos, Senhor, por Cristo Jesus. Amém. Obrigado por nos assistir. Curta, comente, compartilhe, inscreva-se neste canal, ative o sininho e que Deus te abençoe.